Olá, meu nome é Pamela Schindler, eu sou acadêmica do curso de Letras, Literatura da Uniaselv, do Polo de Novo Hamburgo, e hoje eu vim aqui apresentar para vocês a socialização do Seminário da Prática do módulo 8. O tema principal deste trabalho são os estudos da linguagem, e o título do trabalho que eu escolhi foi a análise do discurso da linguagem ao contexto histórico-social. Então, antes da gente começar a tratar sobre o assunto propriamente dito da análise do discurso, é preciso a gente entender o que é o discurso. Então, o discurso ele é a construção histórico-social ou cronológica de linguagem, que ele tem uma ligação com o texto verbal ou não verbal e que pretende atingir um alvo específico, um leitor, um receptor, ou um ouvinte ou um telespectador. As palavras-chave que eu utilizei neste trabalho foram discurso, texto e análise. Então, a partir dos estudos, dos teóricos, da toda a teoria sobre análise do discurso, linguagem, construção do discurso, da relação, da construção, leitor, receptor, ouvinte, eu selecionei um texto, um poema do Manuel Bandeira para fazer uma análise discursiva. Então, o poema que eu selecionei é O Bicho. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava. Engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Então, através desse texto, eu fiz uma análise discursiva que, inclusive, pode ser usada para ser feita em sala de aula, com alunos tanto do ensino médio quanto do Fundamental 2, né? Claro, dependendo do texto, o professor então seleciona e pode ser feito isso também, né? Para ser trabalhado a análise de discurso em sala de aula. Então, o autor do texto, que é o Manuel Bandeira, ali no quadro vocês vão poder ver, né? O público-alvo desse texto, então, seria a sociedade da década de 40. O tema principal dele seria a miséria. O contexto histórico-cultural em que esse texto estava incluído, né? Ele foi publicado na década de 40, o período que o Brasil passava por um forte avanço econômico e também, consequentemente, por uma crise social muito grande, onde a desigualdade social era preocupante. O suporte de circulação desse texto foi um livro, né? Que foi publicado em 1948. Ele é um poema e o objetivo do discurso, então, que eu encontrei é que o autor tinha como objetivo fazer uma crítica social quanto à miséria em que parte do povo estava sofrendo e também com a falta de empatia com os outros, deixando claro que algumas pessoas passam despercebidas pela sociedade, né? Então, podemos dizer que o autor enfatizou o instinto do ser humano referente às suas necessidades básicas, como alimentação, e ele também comparava o humano a um animal. Então, os recursos linguísticos que eu observei que foram utilizados nesse texto foi a metáfora, que é no que se refere ao homem como bicho, a conjunção coordenativa aditiva, temos como exemplo ali, não examinava nem cheirava, a interjeição, como o bicho, meu Deus, era o homem, a anáfora, que o bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. Então, a construção da linguagem e, consequentemente, do discurso, ela é um processo que pode ser coletivo e individual. Então, ela é totalmente influenciada pelo meio em que a pessoa está, né? E vale ressaltar que existem vários tipos de discurso. Trabalhar isso em sala de aula é muito importante para que os alunos eles possam reconhecer, analisar e respeitar, né? E também não só analisar e trabalhar com o texto, o código propriamente dito, o texto verbal ou não verbal, mas também eles poderem ser capazes de avaliar variadas opiniões, pontos de vista, relacionar o texto, o discurso com a sua leitura de mundo
e desenvolvendo então a sua criticidade, a expressão e a construção do seu conhecimento. Então, através dos estudos que eu realizei para a construção desse trabalho, eu encontrei alguns estudiosos, né, que falam bastante sobre leitura, literatura em sala de aula. Então, um deles é o Richard Bambanger, que fala o seguinte: o desenvolvimento de interesses e hábitos permanentes de leitura é um processo constante que principia no lar, aperfeiçoa-se sistematicamente na escola e continua pela vida fora. Então, é sabido que o ideal seria que a criança ela tivesse o primeiro contato dela, apresentação aos livros em casa. Mas a gente sabe que no nosso país o que acontece é que normalmente o primeiro contato com literatura que a criança tem é na escola. Então é por isso que o professor ele deve se armar e estudar bastante sobre literatura, sobre leitura e procurar ferramentas que o ajudem nesse processo, né, para cativar os alunos e fazer com que eles se tornem mesmo leitores efetivos. Então, a gente sabe que o melhor seria em casa, mas que aqui, né, no Brasil, no nosso país, a maioria das crianças tem o primeiro contato na escola, então a escola ela tem que propiciar esse ambiente leitor, né, para o aluno. O que eu também encontrei foi na BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, né, que a gente encontra ali as diretrizes para o ensino, ensino no Brasil. Então, um dos objetivos da leitura, né, da literatura na sala de aula, seria compreender os processos identitários, conflitos e relações de poder que permeiam práticas sociais de linguagem, respeitando as diversidades e a pluralidade de ideias e posições e atuar socialmente com base em princípios e valores assentados na democracia, na igualdade e nos direitos humanos, exercitando o autoconhecimento, a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, combatendo preconceitos de qualquer natureza. Então, para a gente perceber como é importante, né, o trabalho com literatura na sala de aula, como ele desenvolve diversas coisas, como ele auxilia o aluno em várias outras áreas, né, não só escolares, mas também da vida, né. E uma outra citação que eu considero bem importante é de Zimmermann, que ele afirma que leituras significativas confundem-se com o nosso cotidiano, tornam-se lembranças perenes e explicam nossa própria vida. Então, a pessoa aquela que adquiriu o gosto por ler, ela inclui a leitura e a literatura na sua vida, e isso se torna significativo para ela, né? Então, o professor deve cuidar principalmente ali nos anos finais e no ensino médio também, para não impor leituras. A gente sabe que existem leituras obrigatórias, tudo, mas cuidar o jeito que se vai trabalhar com isso para que gere interesse no aluno, né, de procurar não só aquelas leituras, mas também outras. O professor também pode incluir junto leituras que ele considera que os alunos gostem, ou ele pode fazer pesquisas para ver o que os alunos costumam ler, né, o que eles gostam de ler, né, para que isso se torne efetivo na vida do aluno, para que o aluno ele goste de ler, não leia por obrigação somente. Então, durante a realização deste trabalho de pesquisa descritivo, muitas leituras foram feitas para o bom desenvolvimento do mesmo. Eu utilizei diversas fontes, como artigos, teses, revistas, vídeos do YouTube, várias entrevistas em sites da internet no que se referiam ao tema, análise do discurso, e também a temas próximos, né, como linguagem, língua portuguesa, ensino da língua portuguesa. Então, por fim, eu pude trazer os resultados, né, de maneira qualitativa, findando a pesquisa, Então, a partir dos estudos, né, dos teóricos, da toda a teoria sobre análise do discurso, linguagem, construção do discurso, da relação, da construção, leitor, receptor, ouvinte, eu
Selecionei um texto, um poema do Manuel Bandeira para fazer uma análise discursiva. Então, o poema que eu selecionei é O Bicho. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava. Engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Então, através desse texto, eu fiz uma análise discursiva que, inclusive, pode ser usada para ser feita em sala de aula com alunos tanto do ensino médio quanto do Fundamental 2, né? Claro, dependendo do texto, o professor então seleciona e pode ser feito isso também, né? Para ser trabalhado a análise de discurso em sala de aula. Então, o autor do texto, que é o Manuel Bandeira, ali no quadro vocês vão poder ver, né? O público-alvo desse texto, então, seria a sociedade da década de 40. O tema principal dele seria a miséria. O contexto histórico-cultural em que esse texto estava incluído, né? Ele foi publicado na década de 40, o período que o Brasil passava por um forte avanço econômico e também, consequentemente, por uma crise social muito grande, onde a desigualdade social era preocupante. O suporte de circulação desse texto foi um livro, né? Que foi publicado em 1948. Ele é um poema e o objetivo do discurso, então, que eu encontrei é que o autor tinha como objetivo fazer uma crítica social quanto à miséria em que parte do povo estava sofrendo e também com a falta de empatia com os outros, deixando claro que algumas pessoas passam despercebidas pela sociedade. Então, podemos dizer que o autor enfatizou o instinto do ser humano referente às suas necessidades básicas, como alimentação, e ele também comparava o humano a um animal. Então, os recursos linguísticos que eu observei que foram utilizados nesse texto foi a metáfora, que é no que se refere ao homem como bicho, a conjunção coordenativa aditiva, temos como exemplo ali, não examinava nem cheirava, a interjeição, como o bicho, meu Deus, era o homem, a anáfora, que o bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. Então, depois dessa pesquisa documental feita, né, e de todos os estudos a partir do que eu encontrei de material, eu cheguei à conclusão que a análise do discurso ela é muito importante para a formação do leitor, para a formação do aluno, né, na área da língua portuguesa, porque além dela apresentar diversas formas de texto, verbal, não verbal, o aluno ele se torna capaz de analisar, de perceber o que quer dizer o texto por trás do texto, né? Então, o professor, ele tem, assim, essa capacidade mediadora, deve ter essa capacidade mediadora de apresentar os textos, apresentar os discursos, mediar debates referentes a temas específicos, né, que o professor julgue necessário. Então, pode ser incluído também textos literários ou não literários. Então, o professor, ele deve analisar, procurar textos, né, apresentar as melhores formas para alcançar os resultados esperados. Então, para que os alunos, eles bem orientados, eles consigam alcançar os resultados mais satisfatórios, né, tanto na área da língua portuguesa, quanto nas demais áreas do conhecimento, né, e também não só na escola, mas formar cidadãos mais críticos, porque aquele que é capaz de analisar o que está querendo ser dito por trás do que realmente se fala ou se lê, né, ele se torna um cidadão mais crítico, ele consegue visualizar os problemas e encontrar soluções, né, então ajudando cada vez mais na sociedade que está inserido, também construindo um conhecimento significativo, né? Sendo agente da construção do seu próprio conhecimento e podendo contribuir, então, cada vez mais para uma sociedade melhor e dando continuidade nos seus estudos.